Então, queridos, nós chegamos ao momento mais importante da nossa programação, momento em que estaremos aqui compartilhando a palavra de Deus. E nessa noite eu quero falar sobre a fé concreta. E nesse momento eu te convido a você baixar sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar neste momento, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, quero te louvar, quero te agradecer por mais essa oportunidade de compartilhar, ó Pai, a tua palavra, Pai. Te peço que o Senhor abençoe, ó Deus, a cada ouvinte, cada internauta, assim como também, ó Deus, me usa, me abençoe, Pai, para que eu seja apenas um instrumento nas tuas mãos, para a honra e glória do teu nome. Assim eu oro, te louvo e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E eu gostaria de convidar você a, você tendo, abra sua Bíblia aí na carta aos Hebreus, capítulo 11. Vou ler 2 versículos e também eu vou ler aqui a partir do capítulo 10, a partir do versículo 37, e depois quero ler os 2 versículos aqui do capítulo 11, os versículos 1 e versículo 6. E diz o seguinte, capítulo 10, versículos 37 a 39, diz o seguinte: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Versículo 6 nos diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, nessa noite eu quero falar sobre uma fé concreta. E aí eu gostaria de te perguntar o seguinte: você se considera uma pessoa de fé? A palavra de Deus, ela nos aponta uma expectativa que o servo de Deus, ele caminhe justamente pela fé a cada dia, a cada instante da sua vida. Que o viver pela fé nada mais é do que depender mais de Deus do que das possibilidades que nós temos no nosso dia a dia. É crermos que Deus ele é poderoso para abrir portas onde não há portas abertas. Ele é poderoso para cuidar de nós e nos apontar os melhores caminhos segundo a sua vontade, dentro daquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas, sabendo que Ele cuida de nós e que, segundo a sua palavra, nem aquilo que olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, é aquilo que Deus prepara para aqueles que o amam. Quando nós falamos sobre a fé, muitos pensam apenas na fé como sentimento. Alguns dizem, eu estou com fé ou estou sem fé. Só que quando olhamos para as Escrituras, o que a Bíblia nos mostra, nós percebemos que é algo concreto, não é sentimento. A fé, ela nos mostra que ela é uma certeza, é convicção de fatos mesmo que nós não estamos vendo, mas sabemos que existem. E a palavra de Deus aqui nos diz o seguinte: todavia o meu justo viverá pela fé.
em descansar, em esperar, em saber que Deus age segundo o seu tempo, a sua maneira, segundo a sua soberania, a fim de que Ele seja glorificado em todas as áreas da nossa existência. Não por aquilo que fizemos ou deixamos de fazer, mas sim pelo que Ele é. De forma que, quando olhamos aqui para o capítulo 11 de Hebreus, nós vemos aqui a galeria dos heróis da fé, de pessoas que viveram pela fé e semelhantes a mim e a você. Quando olhamos aqui para as Escrituras, pensamos que, nossa, foram super-heróis, mas, na verdade, foram homens e mulheres que foram capacitados por Deus, sujeitos às mesmas paixões, sujeitos às mesmas dificuldades, os mesmos problemas que nós também enfrentamos a cada dia. E não era uma fé subjetiva, mas sim era uma fé concreta, era uma fé palpável, nas quais eles mesmos sabiam em quem criam, porque criam e para que criam. Sem retroceder, sem voltar para trás. E sim, a cada dia, a cada momento, se permitindo ser usado por Deus. A cada dia, experimentar algo novo, caminhando naquilo que Deus faz preparado para cada um deles. Quando olhamos aqui a palavra de Deus, a fé concreta no Senhor é a base de encorajamento para caminharmos a cada dia com Ele, de modo, meus irmãos, que o autor aqui, a carta aos Hebreus, ele inclui a si mesmo, ao usar o nós, em vez de vocês. Mas nós não somos daqueles que retrocedem. A fé em Cristo, ela nos faz andar para frente, olharmos para o alto, sabermos que o nosso Deus é soberano, é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos no nosso viver, no nosso dia a dia. Para que a cada dia, a cada momento, nós única e exclusivamente esperemos nele e vivamos nele, por ele, para ele. Em todas as nossas atitudes, nas nossas palavras, no nosso dia a dia, no nosso viver, o nome do Senhor sendo glorificado através das nossas vidas. De maneira que o autor da carta aos Hebreus, ele sintetiza aqui, nos dizendo que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que nós não vemos. E a maior esperança da vida de cada cristão, de cada crente em Jesus Cristo, é que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Que ele é poderoso para nos auxiliar a caminharmos no meio das tormentas, no meio das tempestades da nossa vida,
Porque quando entregamos nossa vida a Cristo, ainda vamos passar lutas? Sim, vamos. Vamos passar por tempestades? Vamos. A grande diferença é quem está do nosso lado. E depositarmos nele a nossa confiança. E não nos desesperarmos. Ou as coisas não saírem como nós queremos, mas sim descansarmos nele, sabendo que ele cuida de nós em cada momento, em cada instante da nossa vida, e que nós podemos nele descansar. E que nós podemos saber de que a nossa fé não é uma fé cega. Que isso é fideísmo. E sim, a nossa fé, ela também pensa. De forma que quando reconhecemos a soberania, o senhorio de Deus nas nossas vidas, nós podemos nos lembrar claramente, como o versículo 6 aqui nos diz: sem fé não é difícil, é impossível agradar a Deus. Interessante que quando Jesus ele estava caminhando com seus discípulos ao longo dos 3 anos e meio de seu ministério, em muitos momentos ele chama a atenção dos discípulos para a questão da fé. Que tudo começa com a fé salvadora, a fé salvífica, onde reconhecemos que Jesus, ele é o Senhor da nossa vida, que ele morreu na cruz do Calvário, em nosso lugar. Assim como, meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos mostra que Jesus, ele também, quando ele nos diz que se a nossa fé ela for como o grão de mostarda, alguns falam o tamanho, não é o tamanho, o texto original nos mostra que é como o grão de mostarda, pequenininho, menor do que uma cabeça de agulha. Se a nossa fé ela for como o grão de mostarda, na nossa caminhada, Deus em nós e através de nós pode fazer grandes proezas. Apenas precisamos crer e deixar que essa fé justamente cresça através da leitura da palavra de Deus, através de oração, através de comunhão com Deus. Quanto mais nós nos aproximamos dele, mais crescemos. Mais esse fator chamado fé, ele cresce. E nós podemos experimentar aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Porque quando nos achegamos a Deus, a palavra nos diz que devemos crer que Ele existe e que Ele é abençoador daqueles que o buscam. Que Ele é aquele que vai muito além de tudo aquilo que pedimos, do que pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Assim, quando olhamos aqui para o capítulo 11, meus irmãos, na vida dos patriarcas,
na vida de Moisés, na vida dos israelitas em Canaã, e entre tantos outros. A Bíblia diz que a estes homens, dos quais o mundo não era digno, todos eles obtiveram um bom testemunho por causa da fé. Uma fé simples, concreta, e não que ficasse balançando para lá e para cá. Mas sim sabendo que nós, hoje, século 21, nós podemos sim viver e experimentar as coisas que nós não estamos ainda vendo com os nossos olhos físicos. Mas podemos sim experimentar as bênçãos de Deus para as nossas vidas. E experimentar o cuidado dele para com as nossas vidas, sabendo que a ele pertence o nosso amor, sem desespero, sabendo que ele cuida de nós, sabendo que ele é poderoso para mudar a nossa história. E essa palavrinha tão pequena no nosso idioma, na nossa língua portuguesa, nós vemos que, através dela, ela gerou ações. Com os patriarcas, Abel ofereceu o sacrifício mais excelente. Pela fé, Enoque andou com Deus. Pela fé, Noé ele construiu a arca. Pela fé, Abraão obedeceu. Pela fé, Moisés deixou a glória do Egito. Pela fé, os israelitas viram as muralhas de Jericó caírem. E todos eles, pela fé, executaram alguma ação. Por isso, meus queridos, a fé ela é concreta. Ela que nos coloca de joelhos para sabermos o que Deus quer de nós. Por isso, peça a Deus, peça ao Senhor que o ajude a exercer a sua fé a cada dia de um modo concreto, de forma que você glorifique a Ele numa vida totalmente dependente a Ele. Porque uma fé concreta, ela vai te levar a desafios que estão além das nossas possibilidades. Porque sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. E podemos nos lembrar de quais os momentos que nós tivemos mais dificuldade de manter a fé. Mas lembre-se, quando isso acontecer, não se esqueça que o Senhor não te abandonou. Ele está ao seu lado. Basta que você dobre o seu coração, dobre os seus joelhos, dobre a sua vida diante dele. Se derrame aos pés dele. O que você pode fazer hoje, quando os momentos difíceis chegarem, na fé?
é reconhecer que toda a minha história, ela está nas mãos do Criador, e que nós estamos aqui, nas palmas das mãos do nosso Deus, que nada, absolutamente nada, sai do controle das suas mãos, e que Ele nos ama, e Ele cuida de nós, muito além daquilo que pedimos, muito além daquilo que pensamos. Por isso eu quero te convidar nesse momento a você baixar sua cabeça, feche seus olhos. Quero fazer uma oração nesse momento. Pai, a Tua palavra nos mostra tantos exemplos, ó Pai, de fé, ó Deus, dos Teus servos, ó Pai, no passado. Nos mostra, ó Pai, como a Tua palavra mesmo diz, concretamente, que sem fé é impossível Te agradar. Assim é necessário que aquele que Te busca creia que o Senhor existe e que o Senhor é abençoador daqueles que Te buscam. Que é isso que o Senhor deseja, que nós nos acheguemos a cada dia, confiantemente diante do trono da graça, para recebermos graça e misericórdia e sermos socorridos no momento oportuno. Pai, nas Tuas mãos colocamos as nossas vidas. Aumenta a nossa fé em Ti. E usa-nos, ó Deus, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, ó Deus. E que o Senhor esteja a cada dia nos fortalecendo em Ti, para que possamos, a cada momento, caminhar debaixo da dependência, ó Deus, do Senhor, ó Pai. E Te agradecemos, ó Pai, por este privilégio que o Senhor que nos dá, de estarmos diante de Ti, diante da Tua presença, ó Pai, e podermos a cada dia aprender mais e mais a respeito do Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse dia na Tua presença. Assim eu oro, Te louvo, Te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, eu gostaria aqui de agradecer aqui a todos que estiveram aqui nos acompanhando. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Estejam então compartilhando, deixando seu joinha, compartilhando essa mensagem, que ela vai continuar aqui no Facebook, mas logo, daqui a pouquinho ela já estará postada lá no canal da PIB, nos cultos PIB Itupeva, no nosso canal da nossa igreja no YouTube. E compartilhe essa mensagem, e que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.